Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henry Beneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês a minha opinião sobre as minhas duas últimas leituras do Kindle Unlimited, que eu decidi fazer meio que em homenagem ao Dia dos Namorados, só que as duas não saíram exatamente como esperado para o tema. Enfim, vocês vão entender no decorrer do vídeo. Ok, quem me acompanha já há alguns anos aqui no canal sabe que eu nunca tirei nenhum tempo para fazer leitura inspirada em Dia dos Namorados, nem nada do tipo, mas esse ano eu achei que seria legal trazer uma vídeo opinião aqui na semana do Dia dos Namorados, com livros que abordassem um pouco a temática, e para isso eu recorri, obviamente, ao meu Kindle, ao plano do Kindle Unlimited, para encontrar leituras nacionais que pudessem se encaixar no tema. Os dois escolhidos foram Virgem aos 30, da Natália Cabral, que eu estava muito empolgado para ler essa história desde que eu fiz a capa para ele, e também Querido Ex, do Juan Julian, que também foi relançado recentemente e que já estava no meu radar, e eu achei que seriam duas histórias bonitinhas, fofinhas, com romancezinho e tal, e as duas seguiram por caminhos completamente diferentes. Mesmo assim, elas foram leituras adequadas à sua maneira essa semana, e por isso que eu resolvi manter o plano de gravar vídeo de opinião sobre as duas histórias aqui, e espero que continue comigo até o final. Vamos lá? Começando a semana, a primeira leitura que eu fiz foi de Virgem aos 30, da Natália Cabral, que pra quem não conhece, na verdade vocês já conhecem sim, ela já apareceu duas vezes aqui no canal. Nós estamos falando sim dela, da Nath. Quando ela me pediu pra fazer a capa, ela me deu algumas direções, eu fui lá e fiz, mas eu também ainda não tinha lido. Então eu só fui ler, de verdade, o livro quando ele já estava pronto, já estava disponível na Amazon. E a única coisa que eu sabia de antes seria os detalhes da diagramação e a capa, que foram coisas que eu fiz. E sim, eu tava com uma expectativa muito grande, já que Virgem aos 30 vai contar a história da Lara, que é essa garota, essa mulher, na verdade, que vai completar 30 anos de idade. É agente de turismo, se não me engano, ela trabalha bastante, ela praticamente não tira férias, porque ela se dedica inteiramente ao trabalho. Ela é gorda, mas atualmente ela não tem tantas questões quanto a isso, mas foco nesse atualmente. E quando ela olha no calendário, ela percebe que falta uma semana pro aniversário de 30 anos dela, meio que cai uma ficha que, apesar de tudo, ela continua sendo virgem. Mesmo ela sendo independente financeiramente, ela vivendo a sua vida, ela percebe que existe essa pressão em cima dela para que ela perca a virgindade. Ela acaba falando assim, já que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer logo. Então ela chama o melhor amigo dela, o Léo, para que nessa semana anterior ao aniversário dela, eles encarem essa missão de que ela precisa perder a virgindade, sabe? E a partir desse ponto, desse insight maluco que ela tem, que a história de Virgem aos 30 vai começar. E a minha experiência com Virgem aos 30 foi muito engraçada, porque foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, sabe? Desde o primeiro momento você percebe que a Lara, a protagonista, ela não tá muito afim. Ela tá meio que levando as coisas, aí você fica se perguntando, por que, amiga? Por que você tá fazendo isso se nem você está tão afim, sabe? Mas aí é que parte toda a premissa do livro, sabe? Toda a questão da pressão social de você ser um adulto completo só depois que você perdeu a virgindade. E foi muito interessante como a Nath abordou isso e como ela coloca que todas as questões, todas as situações da narrativa, do texto em si, são meio que um caminho para que a verdadeira ficha caia na personagem. E nisso, obviamente, ela vai entrar numas furadas enormes só para se adaptar a essa pressão social dela perder a virgindade. Foi muito interessante porque, além dessa questão que a Nath traz, existem outras questões que a personagem carrega de bagagem e que faz com que a leitura fosse muito mais rica, sabe? No início de cada dia da contagem regressiva dela até o aniversário, existem entradas de diário e nós descobrimos muito da Lara aí. Na verdade, as entradas de diários eram as minhas partes favoritas de todo o livro. Eram partes muito sinceras, eram partes muito viscerais e que nós descobrimos que as coisas não foram fáceis pra Lara, sabe? Pra ela chegar onde ela chegou. Ela teve que enfrentar muita gordofobia. Ela enfrentou um namoro abusivo também e que a machucou psicologicamente. Você percebe que existem resquícios disso no decorrer da própria história. E eu fui muito empático com a personagem nesse momento. O que foi um contraste muito legal, porque a gente acaba vendo a personagem no presente, fazendo escolhas bastante duvidosas. E você entende que existe um background pelas coisas que acontecem, sabe? Como eu disse, ela vai ter a ajuda do melhor amigo dela, o Léo, que é um cara super rico que basicamente não trabalha, ele vive
pra farrear. E ela chama o Léo justamente pra ajudá-la nessa missão. E o Léo é extremamente carismático. Ele, sem sombra de dúvidas, é o grande destaque desse livro. Mas o principal disso é que, além desse caminho de amadurecimento da própria Lara, existe também esse caminho de amadurecimento do próprio Léo. E é engraçado porque eu tava até quase o final do livro pensando assim, que pena que o Léo foi apenas aquele melhor amigo gay de livro Chick-lit, sabe? E aí a gente percebe que houve toda uma construção de amadurecimento do personagem e que estava presente na história desde o primeiro momento e que a gente não percebeu. Eu achei isso um plot twist, sabe? Uma virada muito boa, uma sacada muito legal que a Nath trouxe em Virgem aos 30. O final, eu aceitei. Não era o final que eu esperava, sendo bem sincero, mas foi um final que, quando chegou o momento dele, eu falei: ok, não posso reclamar desse final. Uma montanha-russa, como eu disse. Eu dei 5 estrelas pra Virgem aos 30. Ele não seguiu o caminho que eu esperava que ele fosse seguir, mas ainda assim me surpreendeu positivamente e passou a sua mensagem, e foi uma leitura extremamente produtiva. Depois de Virgem aos 30, eu peguei pra ler o livro do Juan Julián, que é Querido Ex, que vai falar sobre esse relacionamento tóxico que o protagonista da história viveu e o quanto isso machucou ele, o quanto isso afetou psicologicamente ele, todas as provações que ele teve que passar por conta desse ex-namorado, até esse presente momento em que ele está escrevendo essas cartas de desabafo, já que todo o livro vai ser narrado em forma epistolar, em forma de cartas, para esse ex-namorado, como o próprio título diz, Querido Ex, que, como também o título diz, ele se tornou uma subcelebridade, ele entrou num reality show, ele foi pra final, ele basicamente é a subcelebridade do momento, todo mundo quer um pouquinho da atenção desse rapaz que é super eloquente, que ele é ativista. Só que por detrás dessa fachada de bom moço, o cara era um verdadeiro escroto, filho de uma mãe. Desde o primeiro momento, quando você começa a ler a primeira carta que o protagonista escreve para esse ex dele, você percebe que o cara era um lixo, da pior espécie. Ele justamente usava essas características tão boas dele, de fazer caridade, de estar sempre engajado politicamente em questões LGBTQs, ele falar sobre a quebra de padrões, etc e tal, só que por detrás dessa fachada, ele era a típica pessoa Regina George, que fala mal de todo mundo, comenta sobre a aparência das pessoas que estão ao seu redor, que se acha superior a todas as pessoas que estão ao seu redor, e ele fazia isso, inclusive, com o próprio namorado. Cada carta vai trazer um sentimento bastante diferente desse protagonista pro leitor. Às vezes é a pura raiva, às vezes é a incredulidade, às vezes é o deboche, e as cartas debochadas do personagem são simplesmente maravilhosas. Às vezes é um pouquinho de inveja do patamar onde o ex chegou. Às vezes vão ter cartas extremamente cruéis e viscerais de coisas que o personagem viveu e de que ele acabou fazendo por conta de toda essa pressão psicológica onde ele estava inserido. E essas são as partes assim que você vai lendo, e são as cartas maiores, sabe? Você acaba não acreditando nos caminhos que o personagem teve que percorrer até que houvesse essa ruptura, até que cada um fosse pro seu lado. Você percebe o quanto isso abalou psicologicamente o protagonista. Ele tem crise de ansiedade, ele se rebaixa muito, mesmo ele sabendo que era tudo uma questão da pressão desse ex, de sempre rebaixá-lo, de sempre colocá-lo inferior a ele mesmo. Tudo com um tom muito real, porque o Juan Julián vai trazer um lado mais cruel da vida, sobre a perspectiva desse personagem, porque muitas vezes ele tá desesperançoso, muitas vezes ele percebe como a vida não é justa, sabe? Porque ele tá ali, ele sofreu aquilo tudo e, né, ele tá basicamente na merda, enquanto isso o ex dele tá vivendo o auge, o apogeu. E a gente percebe o quanto esse cara fez mal a ele, e o quanto ele é egoísta, o quanto ele é uma pessoa ruim, de fato uma pessoa muito ruim. Ele faz uma coisa muito ruim, ele abusa desse protagonista de formas que pode ser um gatilho para outras pessoas, então já fica avisado aqui. E foi uma leitura que eu fiz assim, um estalar de dedo, porque eu ia lendo uma carta atrás da outra, eu queria saber o que ia acontecer, se esse personagem ia superar tudo o que aconteceu, se ele ia encontrar a felicidade. E o que eu posso dizer é que o autor segue um caminho bem real. Então não vai esperando o conto de fadas, não vai esperando ler esse livro como uma história da Sessão da Tarde, porque não é. Enfim, foi um trabalho muito, muito, muito sincero e muito incrível que o Juan Julián fez. Eu terminei esse livro meio chocado, porque o final dele é meio chocante. Não consegui antever o que ia acontecer, e quando aconteceu, eu não quis acreditar. Mas isso meio que provou o arco de todo um dos personagens que está presente ali na história. E, enfim,
foi visceral. Essa é a palavra que eu posso descrever Querido Ex. É um livro extremamente visceral. Não existem contos de fadas nessa história. E eu tive que dar 5 estrelas, eu tive que favoritar Querido Ex. Foi a minha segunda leitura favorita do ano. Leiam, gente, leiam esse livro, porque eu não tenho como descrever mais, sabe? Eu acho que se eu contar mais, eu vou acabar contando spoilers. E eu não quero fazer isso. Eu acho que você tem que ler como eu fui ler, sem saber muita coisa, sabe? E lendo as cartas e descobrindo as coisas aos poucos. Enfim, maravilhoso trabalho que o Juan Julia fez nesse livro e eu só posso dar parabéns porque foi incrível. Muito bem, pessoal, essas foram as minhas 2 leituras que eu realizei aqui no meu Kindle, através do Kindle Unlimited. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessas leituras, dessas dicas. E se gostaram, clique aqui embaixo, gostei. Deixa o YouTube saber que você curtiu o conteúdo apresentado aqui no canal. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra desses 2 livros lá na Amazon. E aí, vocês já leram alguma dessas 2 histórias? Vocês pretendem ler alguma dessas 2 histórias? Deixa aqui embaixo nos comentários. Você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi o Ribereto para mais uma vídeo opinião do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.